Fala galera do YouTube, tudo bem? Então, agora acho que a gente vai voltar, hein? Tá complicado pra mim, né? Eu fiz um vídeo, acho que 2 semanas atrás, fiz um vídeo rápido comentando sobre o problema do meu pai, né? Que ele já tá há 2 anos, eu não troquei ideia sobre isso, mas ele já tá há 2 anos sobre um processo de doença renal crônica. Perdeu os dois rins, já tinha perdido um rim em 2094, quando ele ainda trabalhava no Banco do Brasil, e perdeu o rim agora em 2014, né? E eu era muito leigo sobre esse assunto, enfim, tal, sobre a perda total dos rins, o que pode acarretar ou não para o meu pai, aquela coisa toda, né? Então, assim, pessoal, eu espero que vocês entendam esse meu sumiço. Foi muito, tá sendo ainda, óbvio, muito difícil, porque cuidar do meu pai é muito complicado. Colocar uma enfermeira está custando cerca de 3 a 5 mil reais por mês. Então é muito difícil. Tem a minha mãe ajudando e ela também trabalha, eu também trabalho. Então meu irmão não mora aqui, mora em São Paulo. Então tá muito difícil a nossa vida. Eu não tô tendo tempo, porque como meu pai perdeu o rim, ele tem que fazer hemodiálise. Também eu tive que entender o processo de hemodiálise, o que faz, o que não faz, quanto tempo leva, quantas vezes por semana. Então é correria, cara, entendeu? Então, como eu havia dito no vídeo anterior, eu não tive tempo para fazer os vídeos, né, sobre a diabetes, que é a doença que eu tenho, né, que é o problema metabólico. E claro, galera, eu vou continuar fazendo, mas eu preciso de, sabe, eu preciso um pouco de tá um pouco mais em paz comigo mesmo, tá? Porque eu não tô tendo digamos assim, não estou muito legal do meu emocional, né? Em virtude desses problemas do meu pai, porque muita correria, eu tenho que conciliar meu trabalho, porque eu sou professor, eu faço projeto, eu faço capacitação, então eu tenho que correr atrás de horários e tenho que flexibilizar esses horários com meu pai, né? Eu tenho que levar meu pai 5 e meia da manhã, gente, você tem ideia do que é isso? Levar meu pai 5 e meia da manhã para fazer hemodiálise na Clean, que é um lugar que faz só essa questão de hemodiálise, né? E leva 4 a 5 horas. Então aí eu pego meu pai às 11 e meia, 11 horas da manhã, levo para casa. Aí às vezes a minha mãe tá trabalhando, eu tenho que ficar com meu pai. Não tenho família, já te falei para você sobre a questão de família, ninguém ajuda, muito pouca gente ajuda. Sabe como é que quando tem problema, todo mundo cai fora, né? Então, e eu como sou um cara que tem um temperamento difícil, né? Não me arrependo disso. Tenho minha opinião formada sobre o que é família, sobre o que é consanguinidade, sobre o que é amigos. Para mim, amizade não tem nada a ver com família. Ou é você amigo de uma pessoa, ou você ama alguém, ou você presta serviço a alguém, ou você não é. Independentemente de ser amigo, independente de ser família, de ser consanguíneo, sei que eu sou assim, entendeu? Então é aquela coisa, eu sou revoltado por muita gente por ter um pensamento dessa forma, porque pra mim é isso. Se eu não preciso de uma pessoa nesse momento que eu estou precisando de ajuda por ser filho do meu pai, né? E as pessoas não ajudam, por mais que seja da parte do meu pai ou da minha mãe, para prestar auxílio pra gente, porque tá só eu, meu pai e minha mãe sozinho, fica complicado. Meu irmão mora longe, fica difícil. Se as pessoas não têm o bom senso de ajudar, entendeu? Porque simplesmente esperam que a gente ligue, isso não é amor, entendeu? Então, é aquela coisa, né? Então, como eu falei, tá muito cansativo pra mim, a questão emocional, tô muito cansado, né? Eu não durmo cedo porque eu tenho que trabalhar e tenho que dar aula, e aí eu volto para casa, tenho que jantar, e aí eu vejo como é que meu pai tá, como é que meu pai tá, se tá dormindo bem, se não tá, aquela coisa toda, e aí tudo aquela coisa sistêmica, é cotidiana isso, né? Então é complicado, galera. Então eu tô tentando filmar um vídeo novamente, como agora, para tentar dar uma explicação melhor sobre a questão da doença do meu pai, né? Ele teve AVC, nesse tempo que ele estava idealizando, caiu de maduro no banheiro e teve que ir para o hospital, aquela correria, teve internado 4 vezes consecutivas ano passado para esse ano, e aí foi muito difícil, né? Eu tenho que revezar com a minha mãe no hospital, eu tive que chamar meu tio, que é da parte do meu pai, para cuidar dele, que veio lá do Rio para vir para Florianópolis, que eu moro em Florianópolis, para dar uma força pra gente, que a gente está muito cansado, minha mãe não tem mais idade, né? E meu pai não está no juízo normal dele, né? Ele já está tido como incapacitado, né? A gente está com procuração. Aquela coisa que acontece quando uma pessoa é doente e está incapaz de, de se sustentar sozinho, de fazer as coisas sozinho, ele não está bem. Então é muito complicado. E meu pai tem um temperamento muito difícil, ele não aceita essas coisas, né? Mas a questão não é não ter aceitar, né, gente? Ele tem que. A gente tenta ser flexível com ele, deixar ele fazer as coisas dele, caminhar, dar uma volta, comprar o jornalzinho dele, comprar um. Comer um negócio que ele gosta, mesmo não podendo. Tem a questão da alimentação, que também é difícil, isso me estressa muito, porque eu sei que eu sou um pentelho,
Aí meu pai me irrita, meu pai deve me achar um carrasco, né, cara, dele. E a minha mãe também, porque ao mesmo tempo, como não tem rim, a alimentação está vinculada pela falta de rim dele, então é crucial a nutrição equilibrada, né, a alimentação equilibrada, e ele não faz, porque ele é um cara difícil, quer comer do jeito dele, ele bebe água pra caramba e não pode. Então tudo aquilo eu tenho que estudar, eu tenho que bater de frente com os médicos, eu tenho que ver como é que meu pai tá, como é que meu pai não tá, eu sou um cara, como eu falei, difícil. Então assim, é difícil, galera. Então eu quis fazer esse vídeo, quero. Estou fazendo esse vídeo justamente para isso, para dar uma satisfação para vocês sobre a atual situação que eu estou me encontrando, né, no momento, né, com relação a isso. E, enfim, em detrimento de tudo isso que eu estou passando, nesses 2 anos desde a cirurgia dele em Porto Alegre, que ele fez essa cirurgia lá e constatou um tumor que teve que retirar o rim porque estava indo ramificando para o fígado, e aí ele perdeu o rim que restava dele, né, que foi uma surpresa para todos nós, né, durante a cirurgia, e ele perdeu de fato o rim, e aí foi uma nova vida para ele, tanto que para a família. Então eu resolvi alicerçar esse assunto, né, da vida das pessoas quando estão doentes, que é um novo caminhar, com relação a um assunto que eu gostaria de tocar, que é sobre julgamento e bom senso. É um assunto bastante pertinente, né, até essa questão de família, né, de eu ser um cara difícil, de eu não consigo aceitar muitas coisas que acontecem na minha família, ou nos amigos que eu tenho, ou nos amigos que a minha mãe tem, ou nos amigos que meu pai tem, e que sumiram, e aquela coisa toda, e aí alguém da minha família defende essas pessoas e briga comigo, e eu sou um cara extremamente temperamental. Ó, tá vendo? Lembra dos problemas que eu falei sobre as religiões, sobre os problemas da minha imperfeição, que eu sempre disse que eu era, eu acredito que todo mundo é, ninguém é perfeito. Então eu tô querendo conversar sobre esse assunto. Então assim, a questão do julgamento, né, do senso crítico, que para mim é plausível e super importante no nosso caminhar, né? E muita gente, quase 70% ou mais das pessoas, ficam numa zona de conforto quando querem falar sobre julgamento. A gente não pode dar uma opinião, a gente não pode expressar o que a gente pensa se a gente não está gostando de um assunto, em detrimento se é pessoal ou se não é. Várias coisas que acontecem na nossa vida, as pessoas se defendem e começam a usar a religião, a usar a Bíblia, os manuscritos bíblicos, ou uma palavra que um avatar falou, como se aquilo fosse de fato uma verdade absoluta. E mesmo que fosse uma verdade absoluta, eu não concordo. Então eles começam a falar assim: ah, você não pode julgar as pessoas, Dimitri, não julgue as pessoas, porque você também tem deficiências, você também tem fraquezas, então você não pode julgar porque aquela pessoa não fez isso ou se é certo ou se é errado. Eu discordo completamente dessa questão de não julgar o outro. Primeiro que, como eu já estudei bastante sobre religiosidade e sobre religião, pelo amor de Deus, então eu sempre tento conversar com essas pessoas que tentam me contradizer naquilo que eu estou falando ou naquilo que eu estou questionando. Tanto que o assunto é sobre julgamento pernicioso, julgamento de má fé ou julgamento digamos assim, deturpado com relação ao assunto que eu sempre defendo, que é o senso crítico, para poder me defender sobre as circunstâncias da vida, entende? Então, assim, dando como exemplo, quer ver, o assunto, por exemplo, de meu pai já está doente, né, isso, e a minha mãe tem que cuidar dele, e aconteceu de repente, a minha tia acabou passando mal, porque ela também está com alguns problemas pessoais dela, e os filhos dela não eles não foram para o hospital público para dar uma força para minha tia, já que são filhos dela. Minha mãe teve que sair de casa, pegou um táxi, foi até lá, porque minha mãe não dirige, né? E eu não estava em casa, eu tava na casa da minha namorada, eu nem sabia que a minha tia tinha passado mal. E a minha mãe pegou, sem me avisar, sem nada, avisou uma senhora que mora no prédio dela para cuidar do meu pai enquanto ela ia ajudar a própria irmã, que é a minha tia. Saiu de casa, foi lá ajudar minha tia. Pegou o táxi, minha tia já estava descendo e foram para o hospital público. E eu não estava sabendo. Então ela ficou das 10 da manhã, ou 10 e meia da manhã, até as 6 horas da tarde com a minha tia para tentar ser medicada ou tentar ser atendida, já que é hospital público, a minha tia perdeu o convênio. Essas coisas assim, mas o que acontece? O ponto é esse. O ponto é que não teve ninguém para ajudar minha tia. Porque não que a minha mãe não possa ter ajudado. Eu acho louvável e digno a minha mãe, como irmã dela, ajudar. Mesmo que os irmãos da minha mãe que são homens, não tenham ajudado e nunca ajudaram nesse sentido de dar força, nunca teve aproximação com relação à minha tia ou à minha mãe, tá? Mas beleza, não vem ao caso porque minha tia também não avisou que ela estava doente, mas mesmo estando já afastado de relacionamentos. E aí o que acontece? Quando eu fiquei sabendo pela amiga da minha mãe que me ligou e eu estava na casa da minha namorada, eu fiquei puto com a situação, sabendo que meu pai está doente
E a minha mãe precisa do meu pai precisa da minha mãe, a minha mãe precisa ali dar força pro meu pai direto, entendeu? A minha mãe sai de casa e deixa meu pai sozinho, ou uma senhora de 70 anos tendo que sair do apartamento dela para cuidar do meu pai, enquanto a minha mãe tá com a minha tia 8 horas seguidas no hospital público, e os filhos dela estando em casa, os filhos da minha tia estando em casa e não foram junto, eu fiquei puto. E aí volta desse assunto que eu tô falando do julgamento. Ou do bom senso. Então, eu, através da minha revolta, eu acho que eu estava certo, que eu acho que faltou bom senso dos meus primos, e em cima do problema da minha tia. E eu falei um monte, mandei um SMS para meus primos, falei, pô, cara, vocês não ligaram nesse 8 horas seguidas assim, nem para ligar e nem para ficar visitando. Quer dizer, você tanto não foi, como também não ligou para saber como que a sua mãe tava, ou como a minha mãe. Eu fiquei mais puto pelo fato da minha mãe tá ajudando eles, tá ajudando a minha tia, que eu achei um absurdo. A minha mãe tá sozinha no hospital público, sabendo que meu pai tá doente, estando com a minha tia. E aí ele ficou putinho, um dos meus primos ficou putinho e reclamou, dizendo que eu não tive direito, né, de que eu não sou essa pessoa que você tá dando bronca, porque eu dei uma bronca nele e disse assim, família é tudo igual, cara. Né, se você não ama sua mãe, pelo menos tenha respeito pela minha. Eu fui curto e grosso e falei aquilo que eu pensava. Aí volta sobre o assunto que eu tô falando. Eu tô julgando ele. Muita gente já fala, pô, Jimmy, você não pode falar isso, porque você não pode julgar as pessoas. De novo eu bato naquela situação. Eu não estava julgando. Julgamento, dentro de tudo que eu estudei sobre teosofia, filosofia, tudo que eu entendo sobre religiosidade, sobre tudo, sabe? Eu acho assim, isso não é julgamento, cara. Julgamento é quando você não tem prova, é infundado. Você está dando você tá afirmando uma coisa sobre aquela pessoa, ou sobre o caráter daquela pessoa, ou sobre as circunstâncias daquela pessoa de um ato que você acha que ela está errado, e você não tem fundamento, você não tem embasamento, você não tem provas. É infundado. Aí sim eu acredito que seja julgamento. Você não pode chamar uma pessoa vagabunda, piranha, prostituta, se você não conhece ela, se você não sabe, você ouviu de alguém, você não sabe se ela é puta, você não sabe se ela é vagabunda, você não sabe se meu primo fez uma coisa errada, que é o caso que eu tô acabando de falar. Se eu não soubesse que ele fez uma coisa errada dentro do que eu acho, eu não posso julgar o cara. Eu ficaria quieto até. Eu nem ia expor no SMS pra ele sobre o assunto. Concorda? Então o que, que eu penso nessa situação, já que o assunto é esse? Pô, eu tive o bom senso de avaliar que eu acho sim que ele errou, que ele é filho da minha tia, que é a mãe dela que estava doente, e eles ficaram em casa lá sem fazer porra nenhuma em casa. Meu, mesmo que tivesse alguma coisa pra fazer, sua mãe tá passando mal, sua mãe tá doente, cara. Se você tem problema com a sua mãe, familiar, isso também não interfere. Pra mim, continua com a minha opinião, isso também não interfere. É sua função como filho dar apoio pra sua mãe. E outra, a minha mãe também não tinha obrigação de ficar 8 horas no hospital público, mas ela ficou, porque ela ama minha tia. Só que mesmo assim, eu acho que ela não tem que ficar esse tempo todo. Ela ficou sem comer, ela ficou sem almoçar, ela ficou 8 horas do lado da minha tia para ser atendida. E ninguém ficou lá para ajudar ela. E eu dei um esporro. E aí ele não gostou e ficou puto e falou que isso que você tá falando não é pra mim. Então desculpa. E aí eu mandei tomar no cu. Então o assunto é o seguinte, eu sou mal visto por algumas pessoas porque eu sou revoltado. Eu não vejo como revolta, eu vejo como uma contestação, como uma argumentação de senso crítico. Em cima do quê? De uma coisa infundada? Não. Em cima daquilo que eu acabei de explicar. O cara não tem bom senso como filho de ajudar a própria mãe. E além do que, a minha mãe, que é a irmã dela, sabendo que o meu pai está doente, ele sabe por que ele ficou 8 horas sem ligar para minha tia ou para minha mãe para saber se a mãe dele estava bem. Ou se a minha tia precisava de alguma coisa, que é a minha mãe, para comer, se precisava ficar no lugar dela. Não, a minha mãe ligou 6 horas da tarde para ele ficar no lugar da minha mãe. Porque eu já estava cobrando a minha mãe. Pô, sai daí, cara. Eu vou te buscar, porque senão vai ficar aí até 6 horas da tarde. Só que ela acabou ficando, porque os bundões não fizeram nada. Ficaram lá na dele, porque, claro, porque a minha mãe tá cuidando, então pra que? Se a minha mãe tá cuidando, pra que eu vou? Isso eu achei o como. E eu defendi essa minha argumentação, entendeu? A gente não se fala até hoje. Meus primos, eu e ele. Ele nem vem na minha casa mais. Então, assim, para você ver a dimensão que se proporciona em relação ao quê? A um julgar de um senso crítico. Então, se eu nunca for poder expressar o que eu penso sobre uma atitude que incorpora a mim ou a minha família ou alguém que eu ame, então eu sou um passivo, eu sou um cara morto, eu não posso falar nada, porque as pessoas vão para os manuscritos bíblicos ou por algum tipo de religiosidade ou de doutrina para simplesmente pegar uma frase decorada e falar, não julgue as pessoas, não sei o que, tira a primeira pedra, não é assim que as pessoas falam? Eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que isso tem que ter um bom senso em cima disso. Entendeu? Você tem que ter capacidade de reflexão do que é ponderável, do que não é, do que tem um certo limite da caridade ou da omissão. Eu acho que ele foi omisso. Então, se você não fala o que você pensa
e você ficar quieto, você é um bundão. Eu seria um bundão. Entendeu? Não que eu esteja julgando o cara. Mas a maioria das pessoas, conheço muita gente ali durante esse processo, já que a gente não se fala, que estão me julgando. Ó, me julgando também. Que eu não poderia brigar com ele, eu não poderia ter mandado ele tomar no cu. Cara, eu acho que eu deveria mandar tomar no cu, porque ele ainda por cima refutou o que eu falei. Que ele não concordou com o esporro que eu dei nele, como primo mais velho, e refutou. O problema dele, ele tem o direito de refutar? Tem, mas eu também tenho o direito de mandar ele tomar no cu. Ponto. Por cima do que aconteceu. Se ele não quer falar comigo, eu também não quero falar com ele, eu tô cagando. Porque eu acho que eu tinha que defender a minha mãe mais do que a minha tia. A minha mãe estava ali no processo. Eu estava defendendo mais a minha mãe do que a minha tia. Se a minha tia tem problema com ele, ou ele com a minha mãe, ou com a minha tia, isso não é problema meu. O problema é a situação que a minha tia se encontrava como ser humano, doente, passando mal, e o cara ficou sem ligar pra ela e sem prestar auxílio, cara. Isso é meu comum. Então, por isso é que eu falo, gente, você não, o quanto é difícil você cuidar de pessoas e você vê que não tem ninguém para ajudar o outro, né? Por mais que você ajude, entendeu? Mas o que eu gosto, o que me incomoda muito sobre essa questão de religião e de doutrina é justamente isso, é que você fica preso num manuscrito que para mim não é que é o manuscrito ou a parábola esteja errada. Não estou dizendo que a parábola está errada, é que a parábola é mal interpretada, ela é mal conceituada. As pessoas, o ser humano, ela diverge, ela deturpa a parábola, entendeu? Ninguém está dizendo que você deve julgar as pessoas. Não é questão de cuidado com a questão entre julgar e avaliar, criticar, entre o conhecer e o saber. Entende? Eu já dei palestra sobre a questão já, porque eu, em lugares que tem pessoas com diabetes, na onde eu dou aula, por exemplo, na igreja paroquial, por exemplo, que eu faço um projeto de idiomas para as pessoas que não têm condições de pagar, tá? E eu dou, além disso, aulas sobre palestras sobre diabetes, falo sobre essa questão de espiritualidade, que para mim é importante, ciência, espiritualidade, metafísica, essa questão de ética e valores, sobre assim, tudo. Então eu sempre toco nessa questão da pessoa não ficar presa a papiro, sabe, a documento, a doutrina religiosa, que prende as pessoas. Então, quando acontece uma situação dessa na prática do dia a dia do ser humano, que é o que aconteceu comigo, o que eu faço? Ué, eu tenho que avaliar o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. Não tem uma verdade absoluta, gente. Mas as pessoas, quando são presas a dogmas, elas acham que existe uma verdade absoluta. Entendeu? E confundem o amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma verdade absoluta? É. Porque você está preso. Essa frase está ligada a amor. Amor é uma coisa absoluta. Você tem que amar, beleza, a si próprio, primeiramente, para depois amar o próximo, beleza. Mas isso não quer dizer que quando eu discuto com uma pessoa sobre o que eu não gosto, que eu não estou deixando de me amar. Continuo me amando, cara. Continuo me amando. O problema não está comigo. Quando acontecer um problema ali, eu não tenho problema quanto ao meu amor. Eu não tenho problema nenhum em amar ao meu primo, no caso ali, porque eu dei uma bronca. E aí não tem nada a ver com julgar. Volto a dizer, julgar é quando você não tem prova. Julgar é uma coisa que você está falando do nada sem ter fatos para comprovar. Acabei de falar o que aconteceu. Entende? Não, mas vamos aí, você não pode fazer isso. Você está tirando a primeira pedra. Que pedra? A pedra foi atirada. Ou seja, o cara jogou uma pedra na minha mãe. Olha só como é fácil analisar a parábola. O cara jogou a pedra na minha mãe e jogou a pedra na mãe dele. E na minha e no meu pai. Porque meu pai está doente. Eu tenho que cuidar do meu pai, mas eu estava com a minha namorada. Mas ele está jogando a pedra. Está jogando a pedra em mim. Em todas as outras pessoas. Entendeu? Que sabendo que meu pai tá doente e ele tá jogando a pedra. Não foi eu que joguei a pedra. É ele que tá jogando a pedra subjetivamente nas pessoas que estão cuidando da mãe dele. Entende? E aí eu não posso falar. Então não se trata de atacar. Se trata de dar um toque. Cara, tem noção do que você tá fazendo? E eu falei, se você não ama sua mãe, que pra mim é fato, se você ama, você não faz isso. Se você não ama sua mãe, pelo menos respeita a minha. E ele não respeitou. Aí você vai falar que eu estou julgando ele. Não, ele não respeitou. Por que não respeitou? Diante dos fatos concretos. Minha mãe ficou 8 horas no hospital. Sozinha, sem comer, fraca, porque minha mãe estava 8 horas com a minha tia que não foi atendida. Ficou 6 horas sem ser atendida no hospital público. Aí eu te pergunto, onde está julgamento aí? Ah, você está julgando. Não concordo. Entende? Então, essas coisas acontecem de fato com muita gente. Já aconteceu isso comigo, de várias coisas. Por exemplo, a irmã do meu pai. Pô, tem Facebook, tem rede social. Ela nunca conversou com meu pai, tá 2 anos desse jeito. Ela nunca conversou com meu pai dentro de uma rede social para saber como é que meu pai está. E meu pai mexe na rede social. Mesmo que esteja estando doente, ele mexe. Ele senta no computador e entra no Facebook dele. Ela não conversa com ele.
E eu tenho ela na rede social. Por que, que ela não fala com meu pai? Se ela é irmã dele. Mas quando ela procura meu pai, é porque meu pai estava ajudando ela com convênio. Ué, beleza. Aí ela liga pra saber como que meu pai tá. Mas meu pai tá 2 anos doente. Aí meu pai cortou um convênio dela, porque meu pai teve um problema aí. E aí? Aí ela deixou de procurar meu pai pra saber como que ele tá. Como é que o outro irmão do meu pai, que é maravilhoso, tá sempre ligando pra gente? Inclusive foi esse que veio aqui prestar auxílio pro meu pai no hospital. Ficou o mês inteiro aqui com meu pai, comigo, com a minha mãe. Ajudando, substituindo, dormindo no hospital. Passando o carnaval aqui do lado. Isso pra mim não tem preço, cara. Isso é amor. Isso é o tal amor ao próximo como a ti mesmo. Já que a religião adora. Não tem nada a ver com julgamento. Não tem nada a ver com... Ele prestou caridade, ele é altruísta. Ele não tá pedindo nada em troca. E não tem dinheiro, hein? Meu tio é uma pessoa que tem dificuldades financeiras. O meu tio veio de ônibus do Rio pra cá ajudar. Aí eu vou falar, o que eu vou cobrar desse cara? Nada, meu. O cara é maravilhoso. O cara, isso é religiosidade. Isso é espiritualidade. Isso é evolução espiritual. Isso aí é crescimento moral. Isso é valores. Isso é solidez de valores num cara desse. Aí eu vou te perguntar, pô, mas ele é burro. Ó, então, não, ele não tem conhecimento, ele tá com dificuldade financeira. O emprego dele, porra, que vida miserável que ele tem, porque ele não tem dinheiro. E aí, cara? Ele tá morrendo? Não. Ele tá pedindo dinheiro, ele tá pedindo esmola? Não. Ele pediu dinheiro pra eu pagar a passagem dele pra vir pra cá cuidar do meu pai? Não. Porra, eu chorei, cara. Eu chorei. Até hoje eu me emociono com isso. Porque eu pedi ajuda pra ele indiretamente, porque eu também tenho orgulho. Ele veio aqui, comprou a passagem e bateu na porta quando eu vi era ele. Entendeu? Querendo visitar meu pai. Meu pai tava no hospital, eu tomei um susto. Entendeu? E eu vi que ele veio. Aí eu te pergunto, ele veio por quê? Porque eu pedi? Não, porque ele teve bom senso. Ó. Já que o assunto é bom senso, ele teve bom senso, teve amor pela minha mãe, por mim e pelo meu pai, que é irmão dele. Pra cuidar do meu pai, sabendo que a gente estava cansado. Ele entendeu a minha indireta. Então eu te pergunto, ele é católico? O que tem a ver com catolicismo? Ele é de Umbanda? O que tem a ver com Umbanda? Ele é espírita? Não sei. Mas a questão não é religiosidade, não é religião, cara, não é doutrina, não é dogma. A questão é amor ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma verdade absoluta, independentemente de religião. E aí eu te falo, o cara é espiritualizado? É. O cara tem amor dentro do coração dele? Pô, precisa explicar? Tá aí, ó. Colocando em prática. Ah, mas a irmã dela teve? Não. Ah, mas te garanto que vai à igreja. Te garanto que tem terço e Bíblia aberta na cabeceira da caminha dela. E isso é espiritualidade? Entendeu? Ela caminha em linha reta? Não. Pra mim, não. É bem oscilante. Entendeu? Porque ela não ama o próximo. Pode amar a si próprio, dentro da linha dela de raciocínio. Pode até amar a si próprio. Né? Porque eu não posso falar isso porque aí, ó, que aí eu tô julgando ela porque eu não tenho embasamento de fatos concretos para analisar ela se ela se ama. Agora, eu com certeza eu posso utilizar de senso crítico para falar que ela não ama o próximo. Por quê? O meu pai é o próximo. Ela é irmã dele. Ela não ajudou ele. Ela não ligou para ele. Aí o que eu faço, Dimitri, aqui? Revoltado. Porque não quer mais falar com a minha tia. Dane-se. Eu não falo mesmo. Ah, mas você está julgando, então você não ama o próximo. Ó, não sei se essa é a linha de raciocínio da religião ou da Bíblia, cara. Se eu não amo o próximo, porque eu não quero mais falar com ela. Uma coisa é odiar minha tia, outra coisa é não querer mais papo. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não quero mais papo. Segue a tua vida, eu sigo a minha. Isso independe de amor. Não é que eu não ame a minha tia ou que eu não amo uma pessoa. Eu não quero mais papo com uma pessoa dessa. Eu tenho direito de não querer essa pessoa na minha vida. Mas porque imagina, se eu tô num momento desse, a pessoa não tá, cara, você quer o quê? Quero presente para receber no meu aniversário? É isso? Ela quer falar comigo de vez em quando? Cara, esse é o momento mais difícil da minha vida. São os momentos que meu pai mais precisa, ela não tá. Então como é que eu vou precisar dessa pessoa? Pô, eu quero tentar desfragmentar essa verdade absoluta de Jesus, do Novo Testamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso aqui é muito abstrato. Entendeu? E aí as pessoas deturpam. Aí entra o julgamento, que não tem nada a ver com isso. Entendeu? Porque você não pode falar das pessoas assim, porque você também tem defeitos. Em nenhum momento eu disse o contrário. Em nenhum momento eu digo que as pessoas não têm defeito ou que eu não tenho defeito. Pelo contrário. Eu tenho defeito, mas se a pessoa apontar pra mim o defeito que eu tenho, eu posso aceitar esse defeito e falar numa boa. Entendeu? O cara não aceitou o erro dele, a fraqueza dele. Pelo contrário, ele acha que ele não fez nada de errado. Foi o que ele fez. Então mandei tomar no cu.
Porque uma pessoa que não consegue analisar, olhando pra frente dele, que aquilo que ele fez está errado em relação à mãe dele e à minha mãe, e eu tenho que ficar quieto? Não. Em relação à irmã do meu pai, a mesma coisa. Eu tenho que ficar quieto. Não que eu tenha falado com ela, não falei. Eu simplesmente fiquei a minha, fiquei quieto, mas eu tô olhando aquela atitude dela e eu... morreu pra mim ela. Da mesma forma meu primo. Da mesma forma as pessoas, os irmãos da minha mãe que não ajudaram a minha mãe nesse tempo todo que minha mãe tá junto com meu pai. E comigo também. Não é nem por mim, mas é pelo fato de ter uma irmã, que é a minha mãe, em relação à família da minha mãe, né? E não prestou ajuda pra minha mãe. Ah, mas eu tenho problema financeiro porque eu tô fazendo um empréstimo de imobiliário e a minha vida tá com problema. Foda-se. E que eu tô dizendo que você não tem problema? Eu também tenho problema, Pia. Eu também tenho problema. A minha mãe também tem problema. A gente não tá discutindo o problema de individualidade da pessoa. A gente tá discutindo caridade, a gente tá discutindo amor. Se você disser que você nunca tem problema pra ajudar alguém, porra, cara, então é uma resposta muito vaga. Então o que eu falo pra minha própria mãe, e a minha mãe fica brava comigo, porque a minha mãe, ela fala com eles, mesmo com esses problemas todos, né? Eu divirjo. Mas beleza, ela quer falar, ela fala. Só que assim, eu falo pra ela, é covarde. Esses caras que têm esse tipo de raciocínio, de atitude, são pessoas covardes, são pessoas omissas, são pessoas que não te amam. Agora, se eu tô julgando, vai com essa linha de raciocínio bíblica, vai com essa linha de raciocínio dogmática, que eu tô cagando, entende? Eu já expliquei o que é julgamento de senso crítico. Eu caminho em linha reta, pelo menos estou tentando. Eu ajudo meu pai, presto serviço para ele, sou um filho que estou sempre prestando serviço, já até briguei com meu irmão por causa disso, entendeu? Sobre várias coisas que eu não vou aqui falar, mas já briguei também. Então, cara, eu brigo com todo mundo. Brigar que eu digo no sentido do que aquilo da minha linha de raciocínio. E tem muita gente que não gosta que eu brigue, porque eu tô comprando uma briga fodida. Entendeu? Porque eu vou perder todo mundo. E você acha que eu tô preocupado em perder pessoas dentro do meu crivo de raciocínio? Não. Eu tenho ainda muitos amigos ainda que continuam pensando como eu penso no sentido de que eu tô certo, não porque é meu amigo, não por parcialidade, tá? Por tentar explicar o que aconteceu. Quero que seja imparcial, não porque me conhece. Cara, o que você acha disso? Não, cara, eu acho que você tem razão. Ou então não. Não, eu acho que você não tem razão. Não, tudo bem, tranquilo. Agora, tem muita gente que concorda comigo. E também, mesmo concordando, tem muita gente que fala assim, eu acho que você não deveria deixar de falar com eles. Não, eu já divido. Aí a gente começa. Não, eu acho que você não deveria deixar de falar com essas pessoas porque você diverge delas. Eu falei assim, o que adianta deixar de falar com essas pessoas e continuar falando com elas se eu tenho um problema de falta de amor dessas pessoas? Como é que eu vou conviver com essa pessoa se essa pessoa não ama a minha pessoa? Porque eu não consigo ver amor nisso. E as pessoas dizem assim, mas você tem que amar as pessoas como elas são. É meio subjetivo isso, né? Você tem que amar as pessoas como elas são. Tudo bem, eu vou deixar do jeito que ela é. Eu não estou dizendo que eu não vou impor que ela mude o temperamento e o comportamento dela. Mas eu não sou obrigado a entrar na casa dela, eu não sou obrigado a ser amigo dela mais, eu não sou obrigado a aceitar esse comportamento da pessoa. E aí você fala, você tem que amar as pessoas do jeito que elas são. Não sei se a palavra é eu tenho que amar as pessoas. Não, cara, eu não quero mal dela. Mas eu não sou obrigado a conviver mais com ela. Entende? Porque essa pessoa me faz mal. E faz. Você vai falar que não faz? Faz. Pô, como é que ela vai fazer bem se ela não ajuda? Se ela não tem atitude de caridade construtiva? Então, vai ficar. É uma linha bastante interessante que eu quis comentar sobre a questão de julgamento, né? Que é pernicioso. Um julgamento normal que acontece na vida da gente, a gente tem mania de se defender pela religião, pelos dogmas, tá? Então é isso, galera. Eu só queria trocar uma ideia rapidinho sobre o problema que estava acontecendo com meu pai, né, com a minha família, e pegar esse assunto, essa linkagem, né, de julgamento com o senso crítico. Gente, continue sempre sendo, não concordem com o que eu falo, tá, gente? Usem o seu senso crítico, a sua reflexão, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir. E o que você vai fazer com isso para agir. É só isso. Não estou dizendo que você é obrigado a aceitar o que eu penso, ou achar de fato até que você acha que eu estou julgando as pessoas. Entendeu? E também não sou obrigado a concordar com o que vocês discordarem de mim. Não, cara. Vocês têm as suas opiniões, eu tenho a minha. Acabei de falar no início do vídeo. Eu não estou dono da verdade. Mas eu sou dono da minha verdade. E eu vou seguir a minha verdade, cara. O meu caminhar e a minha vida. Porque se não for caminhar pela minha vida, quem vai cuidar? Afinal de contas, eu nasci sozinho, nasci pelado e vou morrer sozinho. Alguma coisa tem de filosofia aí. Alguma coisa tem de espiritualidade maior aí. Ó. Nasci sozinho e morro sozinho é porque eu tenho que caminhar sozinho. Eu sou um ser individualizado. Eu não sou uma pessoa como o outro. Eu nasci sozinho, cara. E vou morrer sozinho.
Teu crescimento é solitário. Não que você não tenha que trabalhar no coletivo. Sim, não deturpa o que eu falei. Mas você é solitário. O crescimento moral é individual. O crescimento espiritual é individual. A bondade é individualizada. A busca por si só, amar ao próximo como a si mesmo, é solitário. Tem muita gente que confunde as coisas porque tá dando dinheiro pros outros. E aí diz que eu tenho um monte de amigo. Cara, isso não tem nada a ver com amor. Isso tem a ver com apego, com matéria, com ego, com interesse. Isso não tem nada a ver com amor ao próximo como a ti mesmo, galera. E essa frase que é linda, né? Que o ser humano até hoje tem essa dificuldade, ninguém conseguiu fazer na essência, certo? Mas como diz o Nando Moura, né? Não, mas Jesus não era pacífico. Jesus era pacífico, não era pacifista. Caraca, brincadeira, né? Então é isso aí, galera. Eu tô indo nessa, vou dar uma saideira. Acho que eu vou bater um rango no shopping. Hoje é feriado, né? Pô, tá um deserto aqui. Aqui já cidade. Florianópolis já é uma ilha, né? E a galera acaba viajando no feriado. Mas tá meio deprê aqui hoje. Não tem ninguém na rua. Tá frio. Mas até que eu gosto de frio. Tá legal pra viajar, pegar uma serrinha, né? Comer um foodzinho. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido o meu sumiço, aquilo que aconteceu com a minha família e está acontecendo, sobre os assuntos que eu tô falando. Concordem, discordem, dá a sua opinião aí. E a gente vai voltar a falar sobre outros assuntos. Beleza, galera? Fui. Beijo.